Olá, eu sou Rodrigo Ribeiro, sou assistente social aqui do Hospital Universitário Gafreguini, né, Hospital Universitário da Unirio. Tenho mestrado em Serviço Social pela UERJ, tenho doutorado em Serviço Social pela UFRJ, também sou conselheiro universitário do Consumo da Unirio, já estive representando os trabalhadores técnicos administrativos e educação no CONCEP, né, no Conselho de Ensino e Pesquisa. Também estou como coordenador geral das Unirio, que é o Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos e Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Bem, eu estou nessa universidade, vai fazer nas próximas semanas, eu entrei em novembro de 2006, então vamos fazer 19 anos nas próximas semanas aí, tempo de trabalho, todo ele dedicado aqui na divisão de serviço social do Hospital Universitário. Em nenhum momento atuei profissionalmente em nenhum outro espaço, né? A gente tem atuação de serviço social na praia, na Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, na Progep, mas a minha atuação, e agora na escola, né, mais recentemente, mas minha atuação foi toda aqui, nesses 19 anos que vão se completar na divisão de serviço social do Hospital Gafreguini. A criação do Hospital Gafreguini, ele se deu como uma fundação Gafreguini, né, uma bela, imponente obra arquitetônica, mas não só obra arquitetônica, né, um belo, imponente hospital também na época, inicialmente uma obra filantrópica da família Guinle, né? Ele recebe o nome de Gaffrey por conta da amizade com a família Gaffrey na época. Ele nasce para poder fazer o enfrentamento, né, de uma epidemia de doenças venéreas que acontecia aqui na região do Porto, bem perto aqui da Tijuca, né? Sobretudo por conta da visitação de estrangeiros, né, e de toda a costa brasileira. A gente tinha uma epidemia na época de doenças venéreas e o objetivo da criação do hospital era justamente fazer o enfrentamento dessa epidemia. Então ele nasce como um campo gigante do que antes se chamava de venereologia, né, que atuava no combate às doenças venéreas. Como eu falei, nasce de uma forma grandiosa porque nasce com uma maior unidade de saúde no Rio de Janeiro, com 320 leitos à época, né? Hoje a IBSER diz que nós temos 170 leitos, mas o Gafrey um dia já teve 320 leitos. Isso para a gente é muito importante, resgatar essa história, para a gente saber como que ao longo do tempo, né, o Gafrey vem se transformando e vem diminuindo, inclusive, o número de assistência. Em 66, ele é incorporado à Escola de Medicina e Cirurgia, né, e em 68 ele começa a ter a denominação de Hospital Universitário Gafreguini. Ele também, na década de 80 e 82, firma um convênio com o INAMPS e começa a atender os trabalhadores, né, da Previdência, segurados da Previdência Social. Em 69, ele faz parte, por meio de um decreto da FEFIEG, que é a Federação das Faculdades Isoladas do Estado da Guanabara. Na década de 70 se transforma em FEFIERJ, né, que é a Federação do Estado do Rio de Janeiro, não mais do Estado da Guanabara, mas da Federação das Faculdades Isoladas do Estado do Rio de Janeiro. Em 79 também, a gente começa a integrar a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que é a Unirio, que logo depois começa a ter o nome de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Bem, um marco importante para a gente, enquanto hospital universitário, sem sombra de dúvida, é a década de 80, né, quando a gente começa a ser referência nacional e até mundial no tratamento da AIDS. Em 87, a gente é credenciado como Centro Nacional de Referência em AIDS, e é na década de 80 também, em 89, que é criado o Centro de Testagem e Aconselhamento Anônimo. Aliás, o serviço social tem muito a ver com isso, né? A gente coordenou o CTA aqui por muito tempo, até o final da primeira década do ano 2000, que é quando a gente começa a se dedicar à criação da escola, do curso de serviço social da Unirio, né? Que teve a sua primeira turma inaugurada em março de 2010, mas a gente, um pouco antes disso, começou a elaborar o projeto pedagógico, as articulações políticas. Na época do Reúne, a gente aproveitou a oportunidade para poder criar a escola de serviço social, que era fundamental para a gente, em meio ao grande crescimento de escolas, né, sobretudo privadas na época, criar a escola de serviço social. E aí a gente deixou a coordenação do CTA, nós éramos algo em torno de 6, 7 assistentes sociais, inicialmente,
Graça, Isanuzes, Roberta, a Celeste, que hoje coordena aí o estágio, né? A nossa querida Maria Cristina, que infelizmente não está mais fisicamente entre nós, mas certamente estará para sempre na nossa memória, e ela faz parte da criação dessa escola. Então, em 2010, a gente cria a Escola de Serviço Social, e um outro fato importante, né, da nossa história, não por um lado bom, mas é um lado importante, é que em dezembro de 2015, o nosso hospital universitário, ele deixa de se chamar hospital universitário. Ele assina um contrato com a IBSER, com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e aí ele passa oficialmente a ser uma filial da IBSER Unirio, né? A gente chama isso aqui de Hospital Gafreguini para manter a nossa história e por uma ficção histórica, né? E política também. Então, a gente aqui no serviço social, como eu falei, a gente tem uma história de atuação na coordenação do CTA, mas obviamente que essa não é a nossa única história aqui. A nossa história, ela atua, né, em todo o processo de assistência, prioritariamente no processo de assistência, embora a gente seja um hospital universitário, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. A gente atua hoje aqui na maternidade, nas enfermarias clínicas, né, que a gente chama de 7ª, 8ª, 10ª, são enfermarias clínicas, na ginecologia, que é uma enfermaria que a gente tem, que está fechada atualmente, no atendimento de plantão universitário, na pediatria. A gente também tem uma colega que atua hoje, né, no processo de ressignificação de mulheres trans, né, isso nas áreas de atuação aqui no serviço, mas a gente orienta, obviamente, nessas áreas de atuação sobre os direitos sociais, como na saúde, na assistência social, na educação, na previdência, habitação, trabalho, né? Porque a gente concebe a saúde não como um completo estado de bem-estar social, como diz a Organização Mundial da Saúde, né? Mas a gente sabe que a saúde ela é determinada pelas condições de vida, né? Trabalho, saúde, assistência social, moradia, enfim. E a gente atua, obviamente, em todas essas áreas aqui, orientando em todas essas áreas, em todas as políticas sociais para garantia dos direitos, né, sociais, mas não somente. A gente também, e a gente vem trabalhando nos últimos anos, né, para a gente ampliar a nossa área de atuação no ensino, né? Isso aqui é um hospital universitário, prioritariamente isso aqui é um hospital universitário, embora a assistência seja muito importante aqui. Nossa missão primordial e prioritária é a formação de força de trabalho para o SUS, sobretudo, né? Mas para a saúde de uma forma geral, seja na área da medicina, da nutrição, da enfermagem, do serviço social, né? E de outras áreas que a gente tem aqui, como fisioterapia, embora a gente não tenha um curso de graduação na Unirio, a gente atua na formação de força de trabalho nessas áreas, em todas as áreas, todas as profissões da saúde, que a gente tem profissionais aqui atuando, e é a nossa missão prioritária, né? Então, nos últimos anos, a gente vem, embora a assistência, como eu falei, ela é prioritária, a gente vem tentando trabalhar para ampliar a nossa atuação no ensino, na pesquisa, na assistência e na extensão, né? Em alguns momentos a gente tem algumas parênteses nessa história, então a gente acaba tendo que se dedicar mais à assistência, né? Sobretudo a partir de 2015, quando a EBC, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assume a gestão do nosso hospital universitário, isso aqui vira uma fábrica de assistência e, infelizmente, o ensino, a pesquisa e a extensão acabam sendo, mais uma vez, relegados ao segundo plano. E a gente se mantém na resistência. Então, eu particularmente atuo aqui hoje, né? Eu já atuei em todas as áreas, já atuei na pediatria, na ginecologia, na obstetrícia, já atuei no acompanhamento de usuários, né, portadores de câncer, né, na oncologia, no ambulatório de oncologia, e hoje atuo aqui no nosso plantão, que é onde a gente atende todos os usuários do hospital, mas não só. Às vezes o usuário tem alguma dúvida, bate na porta, não é nosso atendimento, mas ele por algum jeito ele consegue entrar e pedir alguma orientação. Então eu atuo nesse plantão social e atuo também no atendimento dos trabalhadores da 8ª Enfermaria, que é uma clínica médica, que hoje prioritariamente é o atendimento de trabalhadores oncológicos, né? Trabalhadores que têm algum tipo de tumor maligno, mas não só. A nossa enfermaria, a gente atende usuários
com doenças cardiorrespiratórias, em processos de investigação, né, por qualquer tipo de mal-estar. E aí a gente tem uma atuação nessa linha de garantir direitos, né, seja na área da saúde, seja na área da assistência social, da educação, da previdência, que é fundamental, né, para esses trabalhadores poderem continuar tendo algum tipo de rendimento quando eles estão adoecidos e não têm condições de trabalhar. Então, hoje eu atuo prioritariamente no plantão social e na 8ª enfermaria, orientando os nossos usuários sobre os direitos sociais. E tenho feito isso nos últimos 20 anos em áreas diversas aqui dentro, né? O que dá para a gente um pouquinho de noção do que é o atendimento dentro de um hospital universitário. Como eu falei, esses desafios têm aumentado, né? Sobretudo a partir de 2015, com a entrada da IBSER. E ela não se dá somente pelo enfrentamento, né, de tentar transformar isso aqui prioritariamente numa fábrica de assistência, né, num lugar onde a gente só tem que prestar assistência, embora isso aqui seja um hospital universitário, onde deveria prezar sobretudo pela pesquisa, pela extensão, pelo ensino, né, para a gente poder formar uma força de trabalho qualificada para uma área tão sensível que é a área da saúde. E em função, né, desse contexto político, da entrada da IBSER, sobretudo, a gente começa a ter alguns desafios que são bastante difíceis, né, dentro da nossa realidade, do contexto atual. E sem sombra de dúvidas, o maior desses desafios hoje é lutar contra o fechamento do Hospital Universitário Gafreguin. Não sei se vocês sabem, mas há algum tempo, né, o governo federal vem fatiando os hospitais federais, vem entregando a administração, a gestão dos hospitais federais para o Grupo Conceição, para o Rio de Janeiro, por meio de pactos com organizações sociais. E o Gafre, né, hoje a universidade assinou um convênio com o Ministério da Saúde, que pretende, segundo eles, fundir, né, entre aspas, o Hospital Federal dos Servidores com o Hospital Gafreguin. Na verdade, nada mais é do que o fechamento do Hospital Gafreguin e a mudança de todos os servidores e serviços aqui da nossa unidade para o Hospital de Servidores. Então esse é um desafio gigantesco que a gente tem nesse momento, que a gente tem lutado nos últimos anos, já pelo menos uns 2 ou 3 anos, né? E que agora está numa fase bastante avançada. Parece que agora em dezembro o Ministério da Saúde vai doar o Hospital de Servidores para a Unirio, e a partir daí começa o processo de migração dos serviços e dos servidores aqui do Gafre para o Hospital de Servidores. Uma outra luta interna nossa, que não vai cessar mesmo com essa possível fusão ou não, acho que já acontece há algum tempo em função da entrada da IBSER, é a luta pela isonomia entre trabalhadores RJU, né, estatutários, com os trabalhadores da IBSER, que são seletistas. Então, desde a entrada deles, os conflitos aqui dentro, né, se potencializaram por conta de ter trabalhadores com carga horária diferente, com formas de controle desse trabalho diferente, com direitos sociais trabalhistas diferentes, e isso de alguma forma vem causando muito conflito interno, né? Seja no serviço social, seja nas outras áreas também de atuação, todas elas têm trabalhadores da IBSER e trabalhadores seletistas, uns com mais trabalhadores da IBSER, outros com mais trabalhadores RJU, do regime jurídico único. Então esse também tem sido um desafio enorme. O desmonte do serviço público como um todo, né? Porque a gente não atua de forma isolada aqui no Hospital Universitário, como eu falei, a gente atua na orientação de direitos sociais. Então, se a gente concebe a saúde, né, determinada pela educação, a gente precisa ter boas escolas, da rede pública sobretudo, né, para garantir a educação para os usuários de uma forma geral. A gente precisa de uma política de assistência que garanta a distribuição de renda, né, por meio das políticas distributivas, de repasse de renda, como Bolsa Família, benefício de prestação continuada, né, ou algumas políticas pontuais, como algumas pessoas que adoecem por tuberculose, política do passe livre, né, para os doentes, para as pessoas doentes, para poder garantir o seu tratamento, seu acompanhamento nas unidades de saúde. Então, o desmonte do serviço público é um desafio muito grande. A contra-reforma administrativa, né, que pretende acabar de vez com o serviço público e também com os servidores públicos, o aumento da terceirização. A gente não tem somente trabalhadores da IBSER trabalhando aqui dentro, né? A gente tem vários trabalhadores terceirizados, seja no setor da vigilância, da limpeza,
do faturamento, dos serviços prestados de tecnologia. Então, essa contra-reforma que já vem acontecendo há muito tempo, que agora está na iminência de uma nova proposta de lei, é um desafio enorme, porque reduz o investimento, acaba com a nossa estabilidade como servidores públicos e acaba diminuindo a nossa autonomia, né, para a defesa de uma política pública de fato, sem indicações políticas, diminui a nossa estabilidade, né, vulnerabiliza inclusive a nossa entrada com o aumento do tempo de estágio probatório. Enfim, o enfrentamento da contra-reforma administrativa é um desafio gigantesco, né? Não só do ponto de vista aqui dos trabalhadores do nosso hospital universitário, mas das políticas sociais de uma forma geral. O PGD também, que muitos trabalhadores comemoram, né? Plano de Gestão e Desenvolvimento, sobretudo por conta da possibilidade do trabalho remoto, também é um desafio, né? Ele não é simplesmente o trabalho remoto, né? O trabalho de casa, mas dentro dele tem muitos mecanismos, instrumentos que são instrumentos da reforma administrativa que acaba vulnerabilizando a gente como trabalhador. Mas enquanto assistente social, a gente está aqui nesses 19 anos lutando pela garantia de direito, orientando todos os trabalhadores, né, usuários do SUS. A gente não tem nenhum, embora o SUS ainda seja uma política universal, e é a política universal porque a gente quer atender todo mundo da mesma forma. Se bate alguém aqui da família Marinho ou se bate o filho do pipoqueiro que trabalha aqui na frente, a gente vai atender da mesma forma, eles vão ter o mesmo atendimento. Embora a gente saiba que o filho da família Marinho pode chegar aqui para fazer um tratamento, né, de alta complexidade, assim como o filho do pipoqueiro, mas ele já chega com diagnóstico, com vários exames, né? Infelizmente a desigualdade na saúde no Brasil existe, porque o setor privado também atua na saúde de forma bastante intensa, né? E eu diria, inclusive, hegemônica, né? Então, a gente vai atuando aqui como serviço social na perspectiva de orientar os usuários para que eles possam ter garantido de fato a sua saúde, entendendo, mais uma vez, que a saúde não é mera assistência, política de assistência à saúde, né? Ela é determinada pelas condições de trabalho, renda, moradia e tudo mais. Então, isso é um pouquinho assim da nossa história, da nossa atuação aqui e da história do serviço social aqui na nossa universidade e no nosso hospital universitário, que eu gostaria de deixar como exemplo aí para vocês. E por fim, dizer que a nossa profissão é uma profissão de luta, né? É uma profissão de resistência, de defesa do serviço público, de defesa do servidor público, de defesa das políticas públicas de saúde, educação, previdência, moradia, e que a gente está aqui hoje como uma verdadeira trincheira que a gente precisa operar tecnicamente com qualidade, precisa se formar o tempo inteiro, né, entendendo que isso aqui é um hospital universitário, sobretudo, precisa pesquisar o tempo inteiro, trazer novas formas de atendimento, novas formas de pensar a nossa sociabilidade, né, dentro desse contexto bastante difícil que a gente passa aqui hoje. Então é isso, queria agradecer aí a coordenação de estágio, a Celeste, por essa oportunidade, e qualquer coisa que vocês precisarem, estou aqui à disposição. Grande abraço.